Se você é dono de uma empresa ou marqueteiro, você sabe que o custo para adquirir clientes está cada vez maior. E hoje eu quero contar para vocês uma estratégia que a V4 Company usou para reduzir o CPMQL, o custo por lead qualificado pelo marketing, em mais de 60%. Meu nome é Max Satiro e eu sou diretor de marketing aqui da V4 Company. E até o final desse vídeo eu vou te mostrar os 6 passos que a gente usou para isso. Vocês devem se lembrar, ali no começo, em algum momento ali em 2022, o Facebook caiu. Na época era Facebook ainda não Meta, ele caiu e ficou um tempo fora do ar. E durante o dia ele ficou gastando, e quando ele voltou, as campanhas voltaram totalmente malucas. Então a gente, não sabia o que fazer, e o nosso CPMQL, o nosso custo por lead qualificado pelo marketing ali, subiu muito. Então chegou a quase R$600 naquele momento. E aí a gente falou, tem que fazer alguma coisa, porque a gente tem que gerar 12 leads, 12 MQLs para fazer uma venda, e nesse custo por MQL a gente, não fica sustentável. E naquele momento a gente decidiu agir e tomar o primeiro passo. E qual foi o primeiro passo? O primeiro passo foi definir os nós da jornada. O que é definir os nós da jornada? A gente pegou uma planilha e elencou todos os nós da jornada que o nosso cliente passa até o momento do fechamento, que o nosso lead passa até o momento do fechamento. Quais são esses nós? Por exemplo, o CPM é um nó da jornada, o CTR é um nó da jornada, o Connect Rate é um nó da jornada, que é a taxa de conexão do anúncio com a página é o nó da jornada, a própria taxa da página de conversão é o nó da jornada. A gente elencou todos esses nós em uma planilha e planilhou os dados históricos, tudo que movimentou, tudo que mudou nos últimos, a gente fez por semana, nos últimos 3 meses. E a gente identificou quais eram esses nós. E o segundo passo que a gente definiu foi criar uma reunião chamada Growth Meeting. E nessa reunião a gente sentava, todos os responsáveis pela mídia, todos os responsáveis pela aquisição do cliente dentro do marketing, e a gente começou a discutir estratégias para cada um dos nós da jornada. Exemplo aqui, para vocês entenderem. Se o CPM está muito alto, o CPM está muito alto, uma das ações que a gente pode fazer é fazer públicos mais amplos. E aí, a gente definia que a gente ia tomar essa ação. E na próxima Growth Meeting, a gente chegava e apresentava o que foi feito, qual o resultado que gerou. A gente tinha ali uma distância de uns 10 dias entre uma e outra, qual foi o resultado que gerou e depois quais seriam as novas ações. E esse é um frame bem simples para organizar a reunião. Então, ir direto ao ponto e criar um plano de ação ali para cada um dos nós da jornada. O terceiro passo foi, ao final da Growth Meeting, definir um dono para cada um dos nós e um dono para cada uma dessas ações. Por exemplo, a gente não tinha um dono do CTR. Quem é o responsável por fazer com que o CTR das campanhas aumentem? No Google, por exemplo, a gente definiu que o dono desse nó da jornada CTR seria o nosso copy. Já no Facebook, a gente definiu que o dono do nó da jornada, o Meta, seria o nosso designer. Designer porque ele tem que fazer designer pensando em aumentar o CTR do criativo. E mesma coisa o copy, quando ele vai fazer a copy do anúncio do Google, ele tem que fazer a copy pensando em aumentar o CTR daquele anúncio. E a gente definiu donos para os nós da jornada. O quarto ponto que a gente fez foi criar uma regra de stop loss. Então a gente não pode pagar mais do que X pelo nosso CPMQL. O exemplo disso foi que a gente definiu o stop loss para o criativo. O criativo ele não pode fazer mais do que 2 vezes o custo por ação desejado. Então, se ele faz mais do que 2 vezes o custo por ação desejado, ele é um criativo ruim, eu troco ele. E se ele é um criativo winner, se ele faz mais do que 10 vezes, ou faz 10 vezes o meu custo por ação desejado. Além disso, isso especificamente para o criativo, mas a gente definiu também o stop loss por campanha. Se tu for lá dentro do Facebook, lá em regras automatizadas, tu vai ver que tu consegue criar dentro da plataforma um limite a ser pago pelo seu, no nosso caso, MQL, no seu caso pode ser lead, tu pode criar esse limite. Então, o Facebook não vai gastar mais do que aquele valor, ou o próprio Google, mais do que aquele valor para gerar um lead, para gerar uma ação. Então a gente fez isso e colocou esse stop loss. E até hoje a gente mantém essa mesma regra. O quinto passo foi separar a nossa verba de teste. Por que isso é importante, tá? A gente tinha lá R$400 mil para investir em Facebook.
e a gente pegava desses 400 mil reais, a gente pegava 30, 40 mil reais para testar coisa. E qual que é o problema? Esses 30, 40 mil reais, eles, se eu não gerasse resultado com esse teste, eu não batia a meta. Porque o teste ele tem que ser uma verba que eu estou disposto a perder. Então a gente começou a definir a verba de teste separada da verba que eu preciso investir para gerar demanda para bater a meta. E isso dá uma liberdade, eu posso dizer, isso dá uma liberdade criativa, tanto para a gente testar mote de campanha, quanto para a gente testar anúncios diferentes, quanto a gente pode testar a própria estrutura da campanha, a gente pode fazer outras estruturas de campanha, e tudo isso com uma verba separada. A gente não colocou esse valor de verba de teste contando lá no custo do CPMQL que a gente considera hoje. Então eu tenho dois custos de CPMQL hoje. Um custo com a verba de testes e um custo sem a verba de testes. E o que a gente reduziu foi, obviamente, o custo sem a verba de testes. E hoje, muitas vezes a campanha de teste, quando ela dá certo, eu passo ela para uma campanha de escala e mantenho ela depois ali dentro daquela verba, dentro da campanha normal, da nossa campanha, que a gente chama de campanha core, as campanhas que já estão rodando. E o sexto passo, ele pode parecer um pouco contraintuitivo, porque até aqui eu só falei estratégias de mídia paga, estratégias para você implementar que dizem respeito à mídia paga, mas foi olhar para outros canais. Um exemplo claro disso foi o nosso orgânico, que a gente chama de o nosso social. Então a gente fazia menos MQLs no nosso orgânico, muito menos MQLs do que a gente faz hoje. E começamos a ser muito mais intencionais em geração de demanda no nosso social. Todas as vezes que a gente aumentava a nossa mídia no Facebook, a gente fazia mais geração de demanda no nosso orgânico. E a gente começou a fazer esses testes. A gente falou, pô, olha só, então se eu reduzir a mídia aqui, automaticamente eu faço menos demanda no meu orgânico? Pô, faço. Então tem uma correlação direta. E a gente começou a fazer esses testes, mas também ser muito intencional. Então, pô, prático para vocês. Soltei agora uma campanha de e-commerce. Eu soltei a campanha de e-commerce na mídia paga, 2 semanas antes de passar para o orgânico, porque eu quero avaliar se eu vou ter uma mudança grande no meu orgânico. Depois que eu soltei a campanha na mídia paga, eu também solto uma campanha no social. E também solto uma campanha no blog. E eu digo campanha aqui, entenda como um projeto, um conjunto de ações. E nesse caso, a sexta dica é: fique menos refém da mídia paga e crie estruturas para que você consiga abrir novos canais de aquisição para reduzir o seu CPMQL. E foi o que a gente fez aqui internamente e gerou esse resultado de 60% de redução. E se tu gostou dessas 6 dicas, a gente fez um podcast, o nosso podcast chamado ROI Hunters, com mais de 1 hora só discutindo esse tema. Discutindo qual foi a estratégia muito mais profunda que a gente usou para reduzir o nosso CPMQL aqui. Meu nome é Max Satiro, eu sou sócio da V4 Company e o nosso negócio é vender o seu.